tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tão Depressa o Sol Brilha como a seguir está a chover, relacionado com a saúde mental da população adolescente. E hoje, como nossa convidada, temos aqui a doutora Silvia Tavares, não é? Pedopsiquiatra, diretora da Unidade de Pedopsiquiatria, na Unidade Local de Saúde entre Douro e Voga. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Ok, e foi fácil aceitar este convite? Não foi fácil encaixá-lo entre tantas coisas. Há muita coisa a acontecer no serviço de pedopsiquiatria nesta fase e estamos assim um bocadinho atrapalhados. Se calhar até é mesmo importante começarmos por esclarecer qual a faixa etária que pode ser acompanhada pelo serviço de pedopsiquiatria. Nós acompanhamos crianças desde os 0 aos 18 anos, às vezes um bocadinho mais para não termos que dar assim uma alta precoce, porque estabelecem-se relações e gostamos de fazer uma transição bem feita. Atualmente é muito valorizado esta transição e os programas de transição que se têm estado a desenvolver em todo o país e, portanto, às vezes esticamos um bocadinho para... depende das situações. Mas também temos consultas para bebés. Temos uma consulta especializada, com uns moldes um bocadinho diferentes e que articula também com uma consulta do Porto, que é mais antiga e que nos faz alguma supervisão, porque a nossa é mais novinha e então precisamos aqui de algum apoio. E como é uma área muito mais subjetiva do que a pedopsiquiatria do adolescente, precisamos de trabalhar em equipa para fazer os diagnósticos. Ok, se calhar até antes de iniciarmos o nosso tema propriamente dito, até lhe vou colocar aqui algumas perguntas que podem ser, lembrei-me agora, questões da própria sociedade. Por exemplo, se as crianças ou jovens estão acompanhadas ou não por figuras responsáveis por elas durante as consultas. Sim, é obrigatório. Portanto, o cuidador principal da criança deve acompanhar a criança. Na ausência desse cuidador, ou pelo menos numa consulta ou outra que não possa estar presente, arranjar alguém que esteja a par da situação. Nós precisamos de muita informação da parte dos pais ou dos cuidadores que estão com a criança. Muitas vezes a consulta é feita em conjunto, em algumas, aliás, quase todas as consultas há um momento em conjunto, até porque o trabalho em contexto familiar é fundamental. Portanto, nós temos que intervir não só com a criança, mas temos que também envolver o sistema em que ela está inserida, mas sobretudo em algumas problemáticas e em algumas idades, como os adolescentes, temos períodos a sós com o adolescente ou com a criança para trabalharmos algumas questões ou recolhermos alguma informação mais sigilosa. E acabam por ser momentos fundamentais, não é? Sim. Sente que, por exemplo, às vezes pode existir algum receio, penso que também já falamos disto noutro episódio, por parte da questão da infância ou adolescência procurarem este tipo de serviços, uma vez que é necessário a autorização dos pais? Ou seja, será que conseguimos chegar a toda a gente, a todos os adolescentes que realmente precisam, uma vez que é necessário o tal consentimento assinado por parte dos pais e podem, às vezes... Eu acho que não chegamos na totalidade, chegamos cada vez mais. Temos cada vez mais uma população mais sensibilizada para os problemas de saúde mental da infância e da adolescência. Temos cada vez mais informação disponível. Às vezes é difícil para termos a criança como consentimento. Mas é muito raro não termos essa colaboração. São situações muito pontuais. Ok, muito bem, obrigada. Então agora passando aqui para o nosso tema de hoje, que tem a ver com a perturbação depressiva na adolescência. Nós hoje não estaremos aqui connosco os jovens, não é? E no fundo foi assim um tema que tivemos um bocadinho difícil adesão. Acha que isso tem a ver com o quê? O facto de parecer um diagnóstico, parecer e acabar por ser. Eles viriam falar um diagnóstico, dar a cara por um diagnóstico, não é fácil.
Penso que ainda há estigma. Uhum. O estigma de saúde, relativamente à saúde mental ainda existe. Nós temos alguma resistência, aí sim, dos jovens em vir às vezes às consultas com aquela ideia de que vão à consulta para maluquinhos, que não é de todo uma consulta para maluquinhos. Todos nós temos fases mais difíceis das nossas vidas, são doenças como qualquer outra doença, mas penso que também estamos a ultrapassar esse estigma cada vez mais. Mas acredito que também, apesar deste podcast poder ser emitido noutra altura do ano, a verdade é que esta altura também coincide com a altura das avaliações e isso pode não ter dificultado. O stress às vezes dos próprios testes e até a fase do ano em si, não é? Estamos aqui neste momento a entrar numa altura em que se fala muito também da Blue Monday, não é? O dia mais triste do ano, que tem a ver com uma série de coisas, as festas terem passado, as pessoas sentirem outra vez... E agora com a estruturação em semestres, eles terminam o semestre este mês e portanto estão a fazer a última leva de testes e eu penso que poderão estar com pouca disponibilidade, sim. Ok, muito bem, sim senhor. Olha, então, e diga-me uma coisa, existem dados da prevalência da perturbação depressiva na adolescência? Com que frequência que ela existe? Os dados são sobretudo dados pré-pandemia, apesar de a pandemia ter aqui abalado um bocadinho as coisas e termos estudos que apontam para um aumento assim significativo de sintomas depressivos na adolescência. Até aqui, mais ou menos, a perturbação depressiva major tinha uma prevalência em crianças e adolescentes à volta de 6%. Ali por volta dos 16 anos, a poder subir aos 12% nas raparigas e 7% nos rapazes. Mas há estudos mais recentes que não são propriamente relativos à perturbação em si, ao diagnóstico, porque uma coisa é o diagnóstico, é nós termos todo um conjunto de sintomas que nos levam a fazer um diagnóstico de depressão. Outra coisa é nós termos sintomas depressivos que podem durar algum tempo e passarmos por fases mais tristes. E a verdade é que há estudos, como por exemplo o programa Mais Contigo, que é um programa de prevenção de suicídio, fez um estudo que revelava que 45,5% dos adolescentes tinham sintomas depressivos, isto na altura pós-pandemia, portanto 2022-2023. Atualmente, assim, empiricamente eu diria que estamos a voltar um bocadinho ao que era antes da pandemia, mas isto é empírico, eu não tenho valores de dados, nem encontrei estudos assim mais recentes, até porque é uma coisa que notamos mais desde o ano passado, mas tivemos realmente um aumento de procura ali desde os primeiros confinamentos e depois passados 1, 2, 3 anos continuámos a manter. Só agora é que começamos a sentir um bocadinho de diminuição da procura a nível de consultas no hospital. E essas diferenças que falou em relação ao género, sente que elas são fundamentadas em alguns motivos? Os estudos apontam para que isto tenha a ver mais com a parte hormonal, com mais até do que o facto da rapariga entrar, por exemplo, numa puberdade mais precocemente que o rapaz e, portanto, ter um pensamento um bocadinho diferente, já mais cedo, mas a parte hormonal terá aqui alguma influência, sim. E os estudos apontam para que as mulheres tenham mais tendência para perturbações depressivas do que os homens. Ok. Então, em relação à adolescência, os principais sinais e sintomas aproximam-se muito daqueles que são apresentados pela população adulta? Há alguma coisa que podemos identificar como Na diferente? adolescência, quase sempre sim. Portanto, temos 2 sintomas principais, que é a perda de prazer nas coisas que nos davam prazer antigamente. Que se chama anedonia. Nos jovens, apercebemos-nos mais pela perda de prazer, por exemplo, das tecnologias, que é uma coisa rara, pela perda de prazer de coisas que eles gostavam, mesmo convívio com alguns colegas, em jovens que já tinham tendência para conviver e de repente afastam-se. Portanto, aqui a mudança é muito importante porque às vezes há traços de personalidade mais inibidos, mais fechados, e se temos um jovem que era muito extrovertido e de repente
fica muito introvertido, aí ficamos mais alerta. Portanto, o primeiro sintoma que eu estava a falar, que era a perda de prazer, e depois apresentar um humor triste, portanto, uma pessoa que se mostra triste ou permanentemente irritável. Isto, por norma, 2 semanas. Depois temos outro tipo de sintomas, como alterações do sono, alterações do apetite, a perda de força, entre outros. Em termos de apresentação, relativamente à adolescência e relativamente à infância, as crianças podem ter uma manifestação um bocadinho diferente e o diagnóstico ser mais difícil de fazer. Portanto, no adolescente, os sintomas são basicamente os mesmos do adulto, pequenas variações, mais na forma de apresentação, sobretudo da apresentação de alguns sintomas. Na criança, nós podemos ter alguns sintomas que são aqueles chamados equivalentes depressivos, que foram descritos desde meados do século passado, que têm a ver com variações também do comportamento, mas, por exemplo, uma criança que era afável, que era dócil e que de repente fica agressiva, uma criança que começa a ter medos, portanto, são pequenas variações que podem manifestar que a criança está mais deprimida, uma criança que se agarra mais ao adulto com medo de se afastar, por exemplo. E quando fala, por exemplo, da questão da irritabilidade e da agressividade, será que para o senso comum pode ser facilmente percebido ou comparado com, por exemplo, a perturbação da oposição e do desafio? Ou sente que não, que é fácil identificar para as pessoas do senso comum? Não é fácil, não é fácil identificar. Temos aqui, por exemplo, quando eu falo, vamos imaginar a linha de base. Normalmente na depressão nós temos uma linha de base de temperamento e de repente uma criança que nunca foi opositiva de repente fica opositiva, irritável, sempre negativa, demonstra pouco prazer naquilo que está a fazer, nas coisas que está a fazer, começa a ter alterações de sono, perda de apetite, por exemplo. Temos um pack de sintomas, não é? Na perturbação da oposição de desafio, onde uma criança que tem tendência a ter uma personalidade mais desafiadora, mais opositiva, por norma já temos um temperamento que se mantém. Temos aqui um problema que surge com a adolescência, porque muitas vezes temos crianças que sempre foram afáveis, simpáticas, dóceis, entram na adolescência e têm ali uma fase em que se isolam. Eu há um bocadinho esqueci-me de falar o isolamento social como um fator bastante importante, mas nós também estamos numa geração que tem tendência para se isolar fisicamente, mas manter-se conectada através das redes sociais. Portanto, também não podemos confundir o isolamento social com este isolamento conectado a outras formas de convívio, como através dos jogos. Há muitos jovens que convivem através dos videojogos. E, portanto, imaginemos a adolescência. Temos uma criança que de repente muda, mas vamos ver, ok, os comportamentos de oposição e desafio são mais ali com as figuras da família, esticar um bocadinho a corda com alguns professores e não um registro permanentemente negativo com toda a gente, com os colegas e com o afastamento dos colegas e afastamento também neste tipo de interações. Um jovem que passa a jogar mais isoladamente, menos em rede, ou fica mais fechado no quarto sem grande atividade. Portanto, estas mudanças às vezes não são muito fáceis. De identificar mesmo. Sim. Para as próprias pessoas que convivam diariamente com os jovens, não é? Eu penso que essa é a grande dúvida muitas vezes da maior parte dos pais. Às vezes pedem consulta mais porque o diagnóstico é de uma adolescência, porque alguns sintomas depressivos existem e fazem parte da própria adolescência, aquela parte mais introspectiva, ou a desilusão com as figuras parentais, que é normal, e um bocadinho desafiar, ou afastar. Às vezes, por exemplo, os pais dizem ele só se fecha no quarto, eu não o vejo a conviver.
ele não quer sair connosco, ele não quer apanhar sol, ele não quer ir a lado nenhum, e no fundo não estamos perante uma depressão, estamos perante um adolescente normal que simplesmente se afasta do convívio com o adulto e com as figuras parentais para se relacionar, pois então, através dos videojogos e até está no quarto, mas está nas redes sociais. Muitas vezes nós depois, em consulta perguntamos, então, e o que é que tu fazes? Fechas-te no quarto, mas o que é que tu fazes? Eu estou a falar com os meus amigos e... Então, e se tu pudesses sair, até ias ter com eles? Sim, se calhar até ia. Portanto, a dificuldade dos pais é esta, é que eles depois também não estão lá no quarto para ver e ficam com dúvidas se houve aqui mudança. Aqui o prazer que eles retiram nas atividades de lazer pode nos ajudar muito. Se nós percebemos que ele está em convívio, a rir-se, a falar enquanto está na internet, ou que de vez em quando sai, ou que na escola, a informação da escola, que está a conviver, de que tem amigos, de que não está sozinho, de que não está isolado, é pouco a favor de uma depressão. Portanto, só aquilo que às vezes as famílias veem em casa não chega. É preciso perceber se aquilo que eu vejo em casa, se acontece também na escola, ou se uma escola é completamente diferente. É preciso informação complementar. Amigos, exatamente. É perceber. Nós não podemos fazer nunca um diagnóstico só com base em sintomas num único setting. Portanto, os settings as doenças têm de se manifestar em vários settings. O setting escolar, o setting familiar e outros settings, como as atividades de lazer e o desporto. E, por exemplo, muitas vezes em consulta temos que recolher essa informação. Como é que as coisas estão a correr na escola, como é que eles se relacionam com os amigos, como é que eles estão nos clubes de futebol, de handball, de basquetebol e esse tipo de atividades, e se quando lá estão bem dispostos, estão divertidos, e também perceber, desde que eles nos digam, porque é mais difícil chegarmos lá, por exemplo, quando estão no quarto, o que é que estão a fazer e se estão divertidos, se estão bem, se estão a gostar do que estão a fazer. Ok, sim senhor. E a nível da prevenção, sente que há alguma coisa que podemos fazer em relação à prevenção? Acho que há muita coisa que podemos fazer relativamente à prevenção, a começar por esta questão das tecnologias. Só viver num mundo virtual não é bom, é todo um mundo de exposição, é um mundo extremamente exigente, é um mundo que nos obriga a estar conectados 24 sobre 24 horas, a responder imediatamente, não nos dá grande descanso, para além de ser um mundo fechado, com pouca exposição solar. A exposição solar é fundamental, é muito importante na regulação do humor, portanto, fomentar atividades no exterior, fomentar o desporto, a alimentação saudável. Ainda falando do desporto, o desporto liberta substâncias que nos fazem sentir bem, que nos fazem reduzir a ansiedade. É também, para além da alimentação também, que é importante, fomentar este tipo de atividades, as artes também. É também treinarmos as nossas crianças desde pequenas para lidar com as frustrações e que a vida não lhes cai no colo assim sem dificuldades. Portanto, isso era muito, muito importante. A questão da frustração e das expectativas é muito importante trabalhar. Treiná-los para saber lidar com as dificuldades, porque isto está a acontecer com todas as gerações, nós estamos cada vez com um mundo mais fácil ao nosso alcance. Tudo está à distância de um clique, nós conseguimos tudo, e portanto, mesmo nós adultos, sentimos que já não gerimos a frustração, que se calhar como os nossos pais e os nossos avós conseguiam gerir. Portanto, isto é muito importante, prepará-los para ter que lidar com as dificuldades, não lhes facilitarmos demasiado a vida, treiná-los para fazer tarefas em casa, para irem às compras, para terem que lidar com pequenas frustrações, para terem que resolver eles determinadas coisas, não lhes facilitar tudo, não ser só a parte boa, porque eles, quando são crianças, são muito plásticos, e quando são muito plásticos, conseguem facilmente criar estratégias para lidar com as dificuldades com que se vão defrontando. Em adulto é mais fácil, é mais difícil nós começarmos a criar essas dificuldades. Portanto, para prevenirmos também que perante uma dificuldade haja uma reação depressiva, podemos treinar as nossas crianças para resolverem os seus próprios problemas. Eu estou com este problema,
vamos primeiro perguntar à criança, olha, como é que tu achas que podias resolver? Olha, vais tentar fazer assim, vais tentar fazer desta maneira. Até fomentar a criatividade, não é? Exatamente. E nós vemos, por exemplo, cada vez mais se tem trabalhado desde cedo a questão das emoções e da expressão das emoções, dizer como é que se sentem, privilegiarem o seu autocuidado, mas se calhar é importante também haver um trabalho relativo à empatia, não é? Porque até mesmo as próprias questões do isolamento social podem também às vezes surgir um bocadinho disto, ok, a criança está super preparada para se exprimir sobre como é que ela se sente e depois o trabalho grupal ficar um bocadinho mais diminuído. Sim, isso é fundamental também. Pensarmos que se eu me colocar no lugar do outro, eu vou perceber que aquilo que eu quero vai colidir com o outro e vai fazer o outro triste, por exemplo. Isto também é importante para podermos criar bons relacionamentos e não termos grandes dificuldades depois sociais e relacionamentos até amorosos um dia mais tarde. Serem mais saudáveis a longo prazo, não é? Muito bem. Então, e em relação ao tratamento ou à resolução? Em termos de tratamento, nós geralmente combinamos estas medidas. Portanto, estas medidas que eu falei que são preventivas também fazem parte do tratamento. Nós recomendamos sempre este tipo de atividades sociais, atividades fora de casa, desporto, uma boa alimentação, regras de higiene de sono fundamentais, tecnologias desligadas 1 hora antes da hora de ir para a cama, até porque a própria luz inibe a libertação de melatonina, que é a hormona que nos põe a dormir. E, a tentar enviar sinais ao cérebro de que é para continuar desperto, não é? Sim, ou seja, então é o contrário. ainda é dia, posso fazer o que quero. É assim que o cérebro interpreta. Mas é fundamental dormir, porque a regulação do sono regula-nos também a nível emocional e prepara-nos para estarmos mais calmos e menos irritáveis no dia seguinte, mais tolerantes às coisas mais difíceis com que vamos ter que lidar. Depois, em termos de tratamento, o tratamento psicoterapêutico é fundamental. Lidar com as emoções, com as dificuldades, com os eventos do dia a dia, aprender a tolerar os sentimentos negativos, que isso também estas últimas gerações, Não ser incluindo as evitados à nossas, força, não é? nós fugimos aos sentimentos negativos. É importante percebermos que se a situação é desagradável, não quer dizer que seja desesperante, pode ter uma saída e não só e que o facto de ser desagradável agora poderá ser amanhã, depois, mas eventualmente vai acabar por atenuar, mas não querermos já retirá-la das nossas vidas. Nós temos que aprender a lidar com os sentimentos negativos. Tudo isto é fundamental. A intervenção psicoterapêutica também, o trabalho com as famílias também, porque as crianças estão inseridas em ambientes familiares, e depois, só em situações mais graves, que são os casos que acabam por nos chegar, são casos que podem vir a precisar de algum tipo de medicação, pontualmente e muito raramente, em alguns casos mesmo internamento. Ok. E é facilmente explicada a questão da medicação aqui a uma população mais jovem? Normalmente sim. Assim, é preciso desmistificar algumas coisas, às vezes eles vêm com a ideia de que vão ficar drogados, de que vão ficar dependentes, e é-lhes explicado que o tipo de moléculas que nós escolhemos são muito bem estudadas, que não provocam dependência física, e que os vão fazer sentir melhores e que não pretendemos que eles fiquem medicados para a vida, nem pensar. Normalmente estes tratamentos duram cerca de 6 meses, o tratamento de um episódio depressivo em média seria 6 meses após a melhoria da sintomatologia, portanto pode demorar um bocadinho mais até se estabelecer esta melhoria, mas não queremos que eles fiquem medicados para a vida, portanto, depois a seguir fazemos uma retirada progressiva da medicação. Se as coisas forem bem explicadas, normalmente aderem bastante bem, até porque lhes é explicado também, por exemplo, que às vezes que a medicação não faz logo efeito, pode demorar ali entre 2, 3 semanas a começar a fazer efeito, que é uma das coisas que às vezes angustia. Eu tomei o medicamento, mas não senti nada, mas demora a começar a fazer efeito.
Até um bocadinho retirar aqui alguns mitos que já vêm do passado, de outro tipo de medicamentos que não estão relacionados com os medicamentos que nós utilizamos. E antigamente, há 20, 30 anos, havia medicamentos com muito mais efeitos laterais. Atualmente temos medicamentos muito, muito tranquilos a esse Efeitos nível. secundários toleráveis, não é? Praticamente não têm. É assim, podem ter ali um bocadinho no início, quando se começa alguma indisposição mais física, mais gastrointestinal, mas por norma são coisas transitórias e não muito frequentes. Ok, muito bem. Para terminarmos, acho que deveríamos terminar com duas mensagens. Se calhar, primeiro uma mensagem para o contexto, não é? Imagino que temos pais em casa que estão a ouvir, outros familiares, até população que trabalha nas escolas, que acabem por lidar com crianças e jovens com perturbação depressiva. Qual é que seria uma mensagem que lhes quereria deixar? Eu acho que esta ideia de que, em primeiro lugar, os sintomas, a depressão não existe, ou seja, não corresponde a um dia de tristeza. E que nós todos temos dias de tristeza. E, portanto, que faz parte da vida e que os sintomas negativos têm que existir. E já agora recomendo a toda a gente ver o filme divertidamente, tanto o 1 como o 2, porque ajudam bastante a perceber que há sentimentos que têm que existir. São necessários. São necessários, ajudam-nos a processar. Nós temos que fazer o luto das coisas que nos acontecem. Portanto, uma coisa que nos acontece, que é importante, estranho era se eu logo a seguir estivesse a cantar e a dançar. Portanto, ou não era uma coisa que me importava propriamente, ou então era uma reação estranha. Portanto, nós precisamos de estar tristes, nós precisamos de passar por esses momentos e de dar tempo ao tempo. E não fugir logo a correr à ideia do esquece, não, vamos dar tempo. E mesmo ao adolescente, não pressioná-lo para... E não correr o risco daquelas frases, não penses nisso, não penses nisso, não funciona. Porque quando nos dizem não penses nisso, mas nós pensamos, não é? Portanto, o que podemos fazer é, às vezes, usar distrações e fomentar as atividades e as saídas e, por exemplo, num jovem que está deprimido e que está com pouca vontade de sair, tentar puxá-lo para sair, ele vai resistir, mas poderá ajudar e distrair. O dizer para não pensar não vai resultar, tem o efeito oposto, geralmente. Ok, e agora se cá terminávamos com uma mensagem para os próprios jovens. Uma mensagem para os próprios jovens. Essa é uma pergunta difícil, não sei. Principalmente para aqueles que se estão a questionar, por exemplo, imagino que algum jovem sente que está há muito tempo triste, por exemplo. O que é que ele deveria fazer? Com quem é que ele deveria falar? Procurar ajuda, sem dúvida. Portanto, como eu dizia, o termos sentimentos de tristeza é normal. Ser mantido no tempo, imaginemos, mais de 2 semanas, permanentemente triste, as coisas que nos davam prazer deixam de dar prazer, então procurar ajuda quanto antes. E a ajuda pode estar tão próxima como em casa, há sempre figuras que estarão disponíveis para nos ouvir, sejam eles os pais, os irmãos, começar por aí, ou um amigo, e depois ir vendo que se isto persiste, poderá precisar mesmo de uma ajuda profissional, e aí podem recorrer a alguns psicólogos, como os psicólogos das escolas, dos centros de saúde, falar com o médico de família também para orientar nesse sentido se for necessário, mas sobretudo falar com os pais para que eles os ajudem a procurar essas ajudas profissionais. Quem também tem ajudado muito os jovens também a encontrar estas soluções são alguns professores com quem eles têm um relacionamento mais próximo, e eu penso que há sempre alguém disponível para ajudar. É uma questão de descobrir a pessoa certa e não guardar o sofrimento. Mesmo que muitas vezes possa não estar a passar ninguém pela cabeça do jovem que está neste momento, que se encontra num momento de grande tristeza, não é? Pode ser às vezes difícil identificar quem é que será. Pode não identificar, mas há profissionais que estão treinados precisamente para ouvi-los, como os psicólogos das escolas,
e que estão disponíveis mesmo para essas situações. Poderá não ser uma situação para ser acompanhada na escola, mas poderão ajudar a dar o primeiro passo e depois orientar para outros profissionais mais adequados àquela situação propriamente dita. E também não ter medo do estigma e desta ideia. Volta e meia temos jovens que acompanhamos que chegam com depressões já bastante arrastadas, em situações graves, alguns com comportamentos já suicidários, porque se fecharam com aquela ideia de que ninguém me vai compreender, vão achar que eu sou maluco, vão achar que eu não tenho motivos. Assim, todos nós profissionais desta área estamos treinados para ouvir, para valorizar e para ajudar. Uma coisa, ao ouvir, valorizar, não quer dizer que não vamos tentar direcionar para soluções e que às vezes as soluções não sejam as mais fáceis e aquelas que eles querem ouvir logo à primeira, mas estamos lá para ouvir, aceitar e perceber o que é que se passa naquele mundo e o que é que está a deixar a criança, o jovem, naquele momento mais em baixo. E portanto não ter medo de pedir ajuda, e aquela ideia à partida, eu tenho medo que me gozem ou que me chamem tolinho, muitas vezes são fantasmas da cabeça deles, e depois quando avançam sentem um alívio muito grande ao perceber que as pessoas estão do outro lado, que percebem e que toleram, que são tolerantes, que estão disponíveis para ouvir e para ajudar. Ok, muito obrigada pelas suas partilhas e, no fundo, pelas suas mensagens finais. Nada, obrigada. Eu é que agradeço. Tão depressa o sol brilha, como a seguir está a chover.